Olha, a gente vai repercutir hoje aqui através da nossa entrevista um tema relevante aqui para a nossa cidade, em função da suspensão, né, do edital aí para o tratamento, né, o saneamento básico aqui da nossa cidade, tratamento de água e esgoto, fornecimento de água, tratamento de água e esgoto aqui da nossa cidade. Quem vai falar sobre isso, sobre os motivos dessa suspensão desse edital, é o presidente do SAMAI, Rodrigo Catafesta Francisco, que concede gentilmente essa entrevista para nós nesta manhã de terça-feira. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, meu amigo, aqui para a equipe da rádio, servidores do SAMAI, da Prefeitura e também todos os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo e nos acompanhando. Muito bem, Rodrigo. Essa situação já, esse edital, ele foi lançado, quando que foi lançado esse edital inicial? É, Todo o processo começou em outubro de 23, né, quando a gente assinou o contrato com a empresa de consultoria. A gente veio fazendo, teve a consulta pública em julho de 2024, foi para o Tribunal de Contas, retornou só no início desse ano, e a gente daí conseguiu fazer o lançamento efetivo do edital agora em julho de 2025. E Muito, daí, daí a gente tinha, né, previsto agora para a entrega dos envelopes, né, o processo ali, leilão, agora no mês de outubro de 2025 e acabou então ocorrendo a suspensão desse edital. essa suspensão, nós temos que lembrar a nossa população aí que esse edital é um edital que envolve não milhões, né? Ou vai além dos milhões? Isso, o objeto desse edital seria a concessão dos serviços públicos de água e esgoto do município de Timbó. Então é um contrato de 35 anos, são 280 milhões de investimentos, né, diretos, só que o contrato ele tem um valor de mais de 1,7 bilhões de reais, Bilhão. porque envolve, né, toda a questão de custos de manutenção, operação, né, tem, além desses investimentos diretos, que seria, por exemplo, construir uma estação de esgoto, construir uma nova estação de água, fazer as redes, tu tens toda a aquisição de carros, máquinas, né, custos de mão de obra, energia, produtos químicos, daí somando tudo isso, então ultrapassa ali esse 1,7 bilhões de reais nos 35 anos. Lembrando que é um longo prazo, 35 anos, todo esse valor dividido aí por esses 35 anos. Mas agora vamos lá. Esse era para ser abertos os envelopes, enfim, agora no mês de outubro. Qual é o motivo da suspensão desse edital, Rodrigo? Então, a gente vem trabalhando, né, desde outubro de 23 nesse processo como um todo. E o que, que a gente observou? Timbó é vamos dizer assim, um filé mignon entrando no mercado. Porque muitas das cidades grandes que vão para as concessões, elas vão ter regiões assim de favelas, né, ou de vulnerabilidade social, onde às vezes tu nem consegue entrar com os veículos da companhia para fazer manutenção ou fazer até a cobrança da água. Então, tu é obrigado a fornecer água pela questão da vida das pessoas, mas muitas vezes não pode cobrar. Então, Timbó não tem esses problemas. A gente tem questões, por exemplo, dos relógios de água, que em muitas cidades, até os de Timbó também são de metal, né, a carcaça, mas as cidades já estão substituindo por relógios de plástico, porque está tendo roubo até dos relógios de água das companhias. Então, assim, Timbó é uma cidade que tem um potencial gigantesco para entrar no mercado, uma inadimplência baixa. Né? Nossa cidade ela é relativamente compacta, né? Então assim a gente tem uma única estação de água, então é uma única equipe, laboratório. Daria para ter uma única estação de esgoto também, se a empresa quiser seguir o modelo que foi proposto no edital, mas ela tem liberdade de fazer o modelo dela. Mas aí o que, que aconteceu? Quando a gente lançou o edital, então a gente fez todo esse planejamento, esse cálculo de investimentos, cálculo de tarifa e venceria a licitação quem desse o maior desconto para a população e caso empatasse em 15%, as empresas iriam disputar a outorga, que é um valor então pago para o município para fazer o desempate. Quem fizer o melhor plano de negócio teria mais sobra, né, mais lucro e conseguiria então pagar mais para o município pela sua eficiência. O edital, então, ele previa algumas questões que tiveram que ser revistas. A primeira é que o juro do Brasil está muito caro. Então, as empresas têm que montar o seu plano de negócio e, para entrar no edital, elas têm que conseguir as garantias, têm que conseguir o financiamento. Então, muitas vão buscar também bancos fora do Brasil, buscar parceiros, fundos de investimento. E as empresas estão entraram com impugnações, pedindo principalmente a questão de prazo. Porque o edital, quando foi lançado, ele seguiu
os prazos legais da lei, que é o mínimo de 35 dias úteis. Então, às vezes, para conseguir fazer esse projeto, montar o sistema num regime de eficiência e conseguir calcular quanto ela teria de lucro para montar a proposta final, e ela conseguir um parceiro, às vezes nacional ou internacional, ela precisa de tempo. Então, as empresas pediram principalmente a questão de tempo. O edital também ele não tinha previsto qual seria o índice utilizado para fazer o reajuste, porque toda a base de investimentos e das tarifas foi calculada até dezembro de 2023. Então, existe esse gap aí de dezembro de 23 até outubro de 25, que precisa ser corrigido por algum índice de inflação. Então, não tinha ficado claro no edital e também poderia ser um objeto de judicialização do processo, de atrasar. Então, a ideia agora é fazer essa correção ou especificar no edital que vai ser feito pelo Índice Nacional da Construção Civil ou pelo próprio índice de reajuste previsto no contrato para fazer os reajustes periódicos da tarifa, que é normal, né, ter esses reajustes, para conseguir definir, então, para o prestador que, quando ele assumir, vai ser aplicado tal índice, para ele conseguir montar a proposta, saber que no momento que ele assume, a tarifa dele vai ser tanto. Ou para também, assim, na hora de montar a proposta, ele saber que ele tem que dar até 15% de desconto a partir da tarifa de tanto. Então, no final, ele vai assumir com a tarifa, né, com um valor de desconto em cima do que foi reajustado. Então, essas questões eles são questões importantes porque é um modelo econômico, né? Então, a gente quer principalmente que Timbó represente essa atratividade, né, que a cidade tem. E assim, o mercado ele tem muitos processos de concessão. Se não me engano, até Brusque também está na iminência de lançar. O próprio Simv fez agora uma audiência pública sobre a PPP de uma estação de esgoto que eles querem construir. Então, assim, tem muitas oportunidades de investimento vindo no mercado. Se não me engano, são 40 processos de concessão que estão agora circulando agora no segundo semestre de 25. E Timbó tem potencial e precisa mostrar, né, tipo, ser atrativo para que os investidores venham para cá, que venha um bom parceiro, porque é um casamento de 35 anos aí que a gente vai fazer com alguma empresa, né? E daí o mercado tem que definir esse potencial, essa atratividade, então que o processo vai ter que representar para a gente o quanto o Timbó é bom no mercado. E existe um prazo, né, para que os municípios se regularizem quanto a essa questão do saneamento, inclusive. Isso, o município de Timbó responde desde 2010 um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, com o Ministério Público, que visa principalmente essa questão da implantação do sistema de esgotamento sanitário. Então, desde 2010, praticamente nada foi feito, né? A gente não tem implantado ainda o sistema de esgotamento e o Ministério Público cobra. Em 2020, a gente teve o novo marco do saneamento básico, que é uma lei federal que colocou como meta que até 2033 tem que ter 90% de esgoto tratado em todos os municípios do Brasil. E o novo marco também abriu uma possibilidade de fazer gestão pública dos sistemas individuais. Então, as cidades vão sempre fazer essa combinação de rede de esgoto, onde tem mais viabilidade técnica e econômica, e a gestão das fossas e filtros, né, dos sistemas individuais, onde tu começa a ter mais espaço entre uma casa e outra. Ou, por exemplo, que a gente mora na região de vale, sempre vai ter uma casa que mora mais próximo do rio, vai estar numa cota mais baixa do que a rua. Então, é difícil tu conseguir levar o esgoto que está na fossa para a rede que está passando na rua. Então, a gente prevê que vai ter regiões da cidade, às vezes mesmo que passe a rede na frente, mas que vão continuar com a fossa e filtro, para que os moradores também não tenham aquele custo de instalar uma bomba, ter que fazer manutenção da bomba, pagar energia, para conseguir bombear o esgoto da sua fossa até a rede coletora. Então, assim, eu acredito que até é um avanço, um meio termo, assim, para ajudar o morador também, que ele é responsável por cuidar do esgoto, só que também é um custo, né? Uma bomba vai gastar ali 3, 4, 5 mil reais com a instalação e mais energia e manutenção o resto da vida, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer família que tem condições de fazer esse investimento e ainda depois pagar a mensalidade ali da coleta. Agora, essa suspensão e essa situação de relançar o edital, qual é o prazo agora para que novamente esses envelopes sejam abertos? Então, o edital ele foi revogado, né? Então, esse edital ali ele foi cancelado. A gente até teve agora o retorno do Ministério Público de Contas, ele apontou que o município agiu corretamente, então que tinha que definir essas questões para evitar também, para garantir segurança para quem está entrando, que vai
que, tipo, tem que ser previsível para a pessoa que ela vai receber um reajuste por aquele índice, né, que vai, como eu falei, assim, que a gente vai ter competitividade, porque não adianta lançar a licitação e daqui a pouco vem uma empresa sozinha, né, ou vem duas empresas, então a gente quer que realmente tenha competitividade, porque o mercado define, quanto mais competidores, então, assim, as empresas também vão se forçar para oferecer sua melhor proposta e ganhar Timbó. Então, é um ponto que toda a população ganha e eu acredito que o prefeito Flávio Bussi agiu corretamente, suspendeu o edital. Como eu falei, até o próprio Ministério Público de Contas já fez uma decisão a respeito e corroborou, então indicou que o prefeito agiu corretamente. Agora a gente corrige, né, esses pontos que ficaram em aberto e daí relança o edital. Então, como agora tem a situação do final de ano, até os próprios tribunais entram em período de recesso, então eu acredito que essa próxima data de abertura dos envelopes deva ficar entre fevereiro ali do ano que vem. Até para que as empresas então tenham, né, agora de novembro, talvez até fevereiro, para que elas consigam buscar esses parceiros, por mais que é final de ano, só que o mercado também não para, né? Então, consigam buscar algum parceiro internacional, ou os bancos nacionais mesmo, as seguradoras, consigam ter tempo para montar a sua proposta, o seu sistema, para fazer o melhor negócio com o Timbó. Muito bem, dito isso, entendida essa situação aí da suspensão desse edital do saneamento básico aqui na cidade de Timbó, vamos aproveitar a presença do Rodrigo, porque nós, nos últimos tempos, aí a gente, no nosso espaço aqui interativo com o nosso ouvinte, tem recebido algumas reclamações. Agora parou, agora cessou. Ultimamente não temos mais recebido tanta reclamação. Mas teve uma situação ali de um período que eram todo dia reclamações por falta d'água aqui na cidade de Timbó. Quais são os investimentos que o SAMAI tem feito aí para resolver essa situação? Até essa questão, assim, eu agradeço demais a equipe que eu tenho lá no Samai. A questão da concessão, querendo ou não, assim, acaba desmotivando um pouco, né, as pessoas porque gera essa insegurança. Então, mas a nossa equipe, ela está unida, a gente também se reuniu e reorganizou algumas coisas e o nosso pessoal está na rua fazendo medições de pressão, monitorando o sistema. A gente está fazendo manobras e tentando agora fazer isolamento de áreas. Então, por exemplo, a gente tem ali o bairro Quintino, que sempre é um problema Recorrente, né? histórico, né? Que as pessoas falam que faz mais de 5 anos que sempre falta água. A gente agora reativou uma rede que atendia o bairro das Nações para permitir que as outras redes elas consigam trazer água aqui para o bairro da Quintino. Então a gente está tentando fazer essas melhorias no sistema para que consiga direcionar a água que está indo para cada região e conseguir equilibrar o sistema para que a água chegue onde precisa chegar. Então a gente tem agora investimentos também programados em novas redes principalmente para trazer a água da estação de água para o bairro Quintino. O bairro Araponguinhas também tinha problemas recorrentes, a gente fez bastante trabalhos lá e conseguiu, a princípio, resolver o problema. A gente também ativou redes que estavam subutilizadas, agora a gente tá conseguindo otimizar essa operação das redes e, a princípio, resolveu bastante o problema do bairro Araponguinhas. E agora o nosso foco total é o bairro Quintino, então, como eu falei, a gente ativou uma rede que estava desativada já há mais de um ano ali na rua Groenlândia. Então, a gente é uma rede que era subaquática, atravessava o rio, existe risco, né, pela questão assim de repente um desbarrancamento, uma enchente, pode acabar prejudicando ali a rede, a estabilidade dela, e pode ter algum vazamento que a gente vai ser difícil de a gente descobrir, mas a gente reativou ela e ela a princípio está em plenas condições de funcionamento, e ela está atendendo o bairro das Nações, ajudou bastante a região do Cedrinho, e agora a água que vinha pela Rua Japão, a gente está direcionando ela ao máximo para o bairro Imigrantes e, consequentemente, Quintino. Então, as duas pontes aqui do centro, que tem ali para o Lojão Astral e da Rua Japão, então a gente está mandando toda a água que consegue direcionando para o bairro Quintino para que não falte água mais no bairro Quintino. Então, a gente, como eu falei, está fazendo esse trabalho de setorização, isolamento de áreas, controle de pressão, está fazendo várias medições. Todo sábado tem 4, 5 pontos assim que são os mais críticos que a gente vai lá e faz sempre a medição e acompanhamento para ver se a água está chegando. É importante divulgar que o SAMAI tem sempre o telefone 24 horas, que é o 33 80 75 00, e que qualquer pessoa que tenha qualquer problema de falta de água, água suja, qualquer coisa, pode ligar nesse telefone. A gente tem equipe sempre de sobreaviso para
e atender qualquer situação a qualquer momento do dia ou da noite, e no final de semana e feriado também. Então, a gente está se esforçando de verdade assim para conseguir atender melhor a população. Muito bem, dado o recado então, Rodrigo, quero agradecer a sua participação e também a gente agradece que o Rodrigo e sua equipe estão sempre lá de prontidão, sempre que vem alguma reclamação aí também, dão, na medida do possível, o retorno aqui para a nossa equipe de jornalismo, para a gente poder repassar também a nossa audiência. Um abraço para você, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço sempre o espaço aqui dos amigos, né, e o convite de poder estar aqui. Agradeço bastante também o prefeito Flávio, que sempre dá esse apoio ao SAMAI, tanto para a parte de abastecimento de água, como também para a coleta de lixo, né, os nossos servidores que também estão desde cedo aí na rua fazendo essa função tão importante. E fico muito feliz aqui de poder estar aqui conversando com os ouvintes e com a população de Timbó. Então, muito obrigado.